Olá, a entrega de animais perde força e reduz a pressão baixista sobre a arroba, agora no mercado pecuário DBO. Mercado pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. Preço mais estável em várias praças brasileiras é a pressão baixista que perde força nessa reta final de junho. Mas e para o segundo semestre? Os preços mais atrativos do boi magro e da ração vão influenciar os números do confinamento. É que um levantamento realizado com a participação do CPEA mostra uma ligeira alta na intenção de confinar, 2,5%. É um índice menor em relação ao ano passado, mas ainda assim é um recorde no número de animais confinados. E as exportações, hein? Tem novo atrativo, a desvalorização do real. Com a disparada do dólar, a carne brasileira se torna ainda mais interessante para o mercado internacional, atraindo possivelmente novos compradores. E melhora a margem para quem? Para a indústria exportadora. Será que porteira dentro o pecuarista vai sentir alguma reação? Sobre esse assunto, sobre os números do confinamento e como o dólar impacta na pecuária, eu recebo hoje Tiago Bernardino de Carvalho, do CPEA. Tiago, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Eu queria que a gente começasse por esse dólar, nessa disparada no dólar. O pecuarista do Brasil exportando super bem no primeiro semestre, mas quando é que essa alta do dólar pode ser sentida no preço da arroba, pode impactar dentro da porteira? Porque por enquanto parece que só a margem da indústria que está positiva com isso. Olá, Juliana, amigos, satisfação novamente estar junto aqui com vocês. Sempre bom poder discutir o mercado pecuário, trazer informação e praticamente, né, toda semana, todo dia, né, a gente tem uma novidade nesse mercado e o dólar realmente surpreendeu, dado todo o cenário político e econômico que a gente vem passando, o dólar, né, subindo, né, o real desvalorizando. E o impacto disso para a pecuária, óbvio que tem tanto o cenário de exportação e importação, pensando em custos, a gente tem produtos como fertilizante, adubos, fosfato, moléculas de medicamentos atrelados ao dólar. Isso a gente pode ter algum movimento, sim, de inflação de custo, mas realmente quando o dólar ele valoriza frente ao real, a gente tem a expectativa de exportação, né? Esse pode ser um cenário interessante, né? Mais países podendo ter uma relação de compra com o Brasil, como já vem ocorrendo, né? Nesses primeiros 5 meses do ano, a gente vê as exportações crescendo, batendo recorde, 34% a mais do que a gente exportou de janeiro a maio do ano passado, então é um número expressivo. Países importantes continuando a aumentar as compras também, como China, mas outros tantos também aumentando as compras. Emirados Árabes, Arábia Saudita, próprios Estados Unidos. E claro, a pergunta é: quando isso vai refletir no preço pago do boi gordo, né? O preço pago ao produtor. Lógico que vai depender de cenário de oferta no campo, da escala da indústria, mas consequentemente um aumento nas vendas externas, e isso vai trazendo uma demanda maior, natural, para o mercado brasileiro e com isso valorizando o produto boi gordo. Tiago, segundo semestre, praticamente aí. O que o pecuarista pode esperar em relação aos preços? Já que existe, nas primeiras pesquisas, inclusive com a participação de vocês, um aumento na intenção de confinamento. Tem dois pontos importantes, né, quando a gente vai analisar o segundo semestre. Realmente a expectativa de preço do produtor. Ele olha, óbvio, que no mercado futuro, ele analisa todo o cenário de oferta no campo da pecuária, mas ele olhando o mercado futuro a 240, 245, próximo 250, no mercado de São Paulo, ele estimula, sim, a pensar, né, vamos dizer, em fechar o gado, colocar o animal no coxo, ainda mais olhando o preço do milho, de certa maneira convidativo, né? E o preço do boi magro, que valorizou um pouco aí nas últimas semanas, mas ainda há preços interessantes pensando no ágio com o boi gordo. E aí o que fica para o produtor, né? O que esperar do segundo semestre é sim, tradicionalmente a gente tem esse animal
de coxo, de confinamento, mas se a gente tomar como exemplo o ano passado, a gente teve os piores preços em agosto e setembro, não quer dizer que isso vai ocorrer esse ano, mas é para o produtor ficar atento. Foi o ano, né, pelos números que a gente acaba acompanhando, o ano que a gente mais confinou em dezembro, final de novembro, dezembro, e principalmente primeiros, né, janeiro, os primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, mas principalmente as semanas de janeiro e as 2 primeiras de fevereiro. Foi o ano que a gente teve mais confinamentos lotados e que até ajudam a explicar, de novo, esse confinamento tardio de 23, a valorização em novembro, dezembro, depois da queda em agosto, setembro, e também a valorização no começo do ano, nesse período de transição, estou falando em janeiro, onde realmente eu tive preços maiores do boi gordo, até mesmo de novilha, e também ajuda a entender o que está acontecendo com o nosso mercado. Hoje, a gente produziu muita carne nesse primeiro, podemos dizer, esses primeiros 5 meses de 2025. Tá? Confinamos mais em janeiro, nas primeiras 2 semanas de fevereiro, e realmente essa produção apareceu no campo. A gente estava falando de, em média, uma produção mensal, em média, 800 mil toneladas, a gente está chegando próximo a 1 milhão, se a gente pegar de 2023 para 2024. Então, realmente, a gente tem mais oferta de carne no mercado, dado todo esse cenário. Então, quando eu for pensar no segundo semestre, primeiro, obviamente, eu tenho que olhar meu custo de produção. Quando esse animal vai sair, e a partir do momento que ele vai sair, eu fazer uma gestão, uma proteção de preço. A gente tem ferramentas disponíveis. Podemos discutir liquidez ou não liquidez, discutir as várias formas de ferramentas no mercado futuro, termo, né, as opções, mas realmente eu tenho essa ferramenta. Então, entrar num momento onde que o confinamento representa de 20% a 25% do abate no Brasil, e montando estratégia com grandes players, seja da indústria, seja do confinamento, grandes produtores, grandes grupos, eu preciso montar uma estratégia para não ser surpreendido com o que aconteceu no ano passado. Mas o cenário, como a gente disse, começa a ficar mais interessante para a pecuária a partir do segundo semestre, 25, 26. Pergunta do Duda Filho: a recuperação do preço da reposição pode ser um sinal da virada do ciclo? Olha, obrigado pela pergunta, Duda, sempre bom bater esse papo, conversar. Eu gostaria de esperar um pouco essa transição dos meses de janeiro, de julho, agosto, perdão. Em que sentido essa transição, né? Tradicionalmente o bezerro ele tem uma valorização nos meses aí abril, maio, junho, julho, né? E a gente sabe que a gente entra num cenário da pecuária de corte em que o pecuarista ele vai ter que tomar uma decisão em termos de estrutura de fazenda. Tá? Eu tenho várias categorias, eu tenho a vaca do desmame, né? Eu tenho o bezerro, né? Eu já tenho, podemos dizer, a novilha, eu tenho o boi gordo, pensando no ciclo completo, mas que seja, eu preciso identificar que categoria de animal vai permanecer na minha fazenda. Se eu vou soltar mais bezerro ou eu vou querer ficar com a minha vaca aqui na minha propriedade para preparar ela para a estação de reprodução no final do ano. Tudo isso direcionado pelo preço. Se o preço melhora, estimula eu segurar animais. Se o preço piora, eu descarto animais. Então, vai depender do sistema de produção que eu tenho na minha fazenda, da área disponível que eu tenho na minha fazenda e se eu tenho caixa ou não para realmente manter animais na minha propriedade. Eu acredito que a gente ainda tem um resquício de bezerro de todo investimento feito em 21 e 22. De novo, o bezerro que desmamou da vaca esse ano foi inseminado em 22. E 22 foi o segundo maior ano da história de inseminação. Então, eu acredito que a gente ainda está no momento de transição. O bezerro ele vai oscilar, vai valorizar, desvalorizar, vai depender do ano. Por isso que eu falei, vamos esperar esse período aqui de julho, junho, julho, agosto, né, para a gente identificar. Mas cada vez mais a gente vem deixando para trás o ciclo de baixa do boi gordo, do boi magro e do bezerro. Tá? Outro ponto importante do abate é sempre importante destacar, tradicionalmente a gente tem 3 grandes períodos ou 3 grandes anos de abate de fêmea para a virada do ciclo. A gente observou o ano passado, a gente observou esse ano. Eu acredito que sim, como eu já disse, ganhos de produtividade, aumento da tecnologia, esse ciclo ele vem diminuindo. Eu tenho maior
maior quantidade de quilogramas por animal, maior quantidade de animais por vaca produzido, mas ainda a gente tem que respeitar o ciclo produtivo do animal. Então a gente está nesse período de transição, mas eu acredito, como eu disse, que esse período de ciclos baixos a gente vem deixando passar. Você falou em 3 ciclos de abate de fêmeas, passamos por 1, 2, podemos ter o terceiro ainda? Vai depender muito, sim, vai depender como eu disse, da estrutura financeira da fazenda, do caixa desse proprietário, né, porque a gente sabe que a gente tem muito animal ainda no mercado. Abatemos muita vaca, mas a gente não voltou no patamar aí do que foi 2013, 14, quando a gente abateu muito mais. A gente também está muito próximo do que foi aí, basicamente 18 e 19, então a gente pode ter um espaço. A gente já tem 2 anos de muito abate de fêmea. O ano que vem, eu acredito que a gente não atinja esses valores que a gente observou esse ano, não. Mas a gente pode ter um nível ainda alto de abate de fêmeas o ano que vem, principalmente vaca adulta. A gente está batendo muito a novilha. Essa vaca adulta, ela também está no mercado. Então a gente precisa, eu acredito que a gente possa ter um ano que vem de abate de fêmeas expressivos, não como foi esse ano, não, lógico que não, mas um volume ainda de descarte desses animais, principalmente pela dinâmica de produção. É, sistema reprodutivo, como eu já disse de novo, a qualidade desses animais que vão ficando na fazenda, então tudo isso vai determinar, mas ainda a gente pode ter sim mais abate de fêmea. Quando você fala do abate de fêmeas, algo curioso foi o recorde no abate de novilhas entre 2023, principalmente agora 2024. Eu queria que você comentasse sobre isso e por que as novilhas. Já é um descarte em relação à virada do ciclo? É porque se tornou mais interessante financeiramente? O que aconteceu com os números do abate de novilhas especificamente? Os números do primeiro trimestre, né, divulgados pelo IBGE, mostraram que a gente abateu aí 1,32 milhões de novilhas. Esse número é um número recorde. Mas a gente já vem observando um incremento, né? Vou falar na sequência, né? O primeiro trimestre do ano passado foram algo em torno de quase que 900 mil novilhas abatidas. Mas aí o segundo trimestre do ano passado, 1,15, no terceiro tri, 1 milhão e quarto tri, 1,06, chegando a 1,3 milhões nesse primeiro trimestre de 24. Então, eu só quis falar esses números para a gente ver que a gente vem numa tendência de alta, dado o quê? Um aumento na produtividade. Por que mais novilhas, Thiago? Sim, novilha recebendo preço de boi gordo, tá? Veio recebendo preço de boi gordo, principalmente no começo do ano. Então, dado todo esse cenário climático do que a gente viveu, de pressão em cima do pasto, falta de chuva, janeiro, fevereiro, isso estimulou descarte de animais por dificuldade de manutenção em algumas regiões do país e, obviamente, a novilha, com uma precificação como do boi gordo, atraiu sim e estimulou o pecuarista a entregar esse animal, até mesmo para fazer caixa. E aí também abrindo espaço, né, na propriedade aí para outras categorias de animais, mas principalmente uma vaca sendo desvalorizada e trazendo esse impacto de maior descarte também abril, maio, de vaca adulta. Agora, a novilha, sim, teve um índice de inseminação menor no ano passado, tá? As vendas de sêmen recuaram de corte, mas realmente a gente tem uma precificação maior. Então tem todo um fator técnico, né, de inseminação, qualidade de pasto, disponibilidade de pasto, somado sim a uma precificação melhor dessa categoria de animal. Então o volume de novilhas entrou num ambiente elevado de abate em 2024. A gente teve uma queda muito acentuada nos preços lá em setembro, que assustou todo mundo, que era a época de estiagem, chegou a R$ 212. Todo mundo achou que aquele era o vale mais profundo do ciclo. Aí vem agora maio, junho, cai de novo. Você acha que tem espaço para novas quedas daqui para frente? Qual que é a tendência para o pecuarista em relação ao preço da arroba? Foram 2 momentos, vamos dizer, críticos, sim, para o pecuarista, né, principalmente quando a arroba ela chegou próxima dos R$ 200, em muitas regiões abaixo dos R$ 200, né, trabalhou por alguns dias, semanas nesse patamar. Daí a gente revê isso, sim, reflexo
Por mais que a gente fala das exportações, ela ajuda, 25% do que a gente produz vai para fora, mas realmente a gente veio com uma produção muito intensa, como eu disse, principalmente começo do ano passado, abril do ano passado, então uma produção muito elevada de carne. O que a gente imagina? É claro que toda ação tem uma reação, né? A tomada de decisão vai causar algum efeito, então essa precificação menor fez com que o pecuarista recuasse, tá? E esse recuo do pecuarista, eu digo, é investimento, então a gente começa e vai começar a perceber cada vez mais essa dificuldade em termos de um volume expressivo de gado disponível para o abate. O confinamento ele virou muito empresarial, mas eu preciso ter também as outras categorias vindo na mesma toalha de tecnologia, como a recria, como a cria. Tá? Então, eu imagino que sim, a gente colocou muita carne no mercado, muito animal no mercado, principalmente fêmea, né, como a gente nunca tinha visto. Então, isso vai trazer um reflexo, isso vai trazer uma reação nos próximos anos. Acredito que o mercado, por mais que o mercado economicamente, politicamente ainda é bem certo, bem de transição, mas o mercado, de certa maneira, está num nível elevado de emprego, a renda melhorando, então eu acredito que a gente tem aí 24, 25, 26, né? A gente tem aquele processo de uma demanda interna melhor e aí a gente tem a oferta se tornando mais restrita, 26, 20, 25, 26, 27, que isso ajuda a entender um pouco a precificação do mercado brasileiro, sem contar, obviamente, as exportações, cada vez mais a dependência internacional pela nossa carne. Então o cenário realmente é ainda de transição, de trabalhar margem, proteção de preço, isso é muito importante para 24 e preparar assim a estrutura da fazenda, tecnicamente a sua criação para os próximos anos que tem que vir, que com certeza vão ser interessantes para o pecuarista. Ou seja, um 24 ainda de muita atenção e de possíveis surpresas, talvez. Sim, vai depender muito, né, como eu disse, da estratégia, tanto do produtor, tanto da indústria, né, a própria dinâmica do mercado internacional, que tende a ser muito favorável. Então, o mercado internacional vai ajudar a gente, o mercado brasileiro pode surpreender no segundo semestre, mas é importantíssimo, sim, estar atento à lógica de mercado, acompanhar movimentação da indústria, escala, abate de fêmeas, né, e até mesmo fazendo, como eu citei, uma gestão de risco de preço. Isso é muito importante e vai ser muito importante para 2024. Tiago, te agradeço imensamente a presença. Eu que agradeço novamente, sempre é muito bom estar aqui junto com vocês e estamos à disposição. Sempre que precisar, a gente está vindo aqui trazer notícia para a cadeia de pecuária. Grande abraço a todos. E antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Você já conferiu a série de e-books de livros digitais produzidos pelos nossos especialistas? Lá no portal DBO você encontra um especial sobre sucessão familiar, sobre a sanidade do rebanho e também uma publicação sobre a manutenção preventiva de equipamentos e instalações pecuárias. É só você entrar no portal dbo.com.br e baixar o seu exemplar de graça. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e seguir a DBO. Tem dúvidas? Mande no nosso Instagram. O endereço aparece aqui, é @portal_DBO. DBO impressa e digital é conteúdo de qualidade para quem faz e vive a pecuária. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida.